Aí, estamos chegando para mais uma aula. Vamos continuar então com a nossa sequência de aulas de sociologia preparatórias para o vestibular. Certamente tenho que vocês todos estão numa preparação muito disciplinada, porque são pessoas que eu convivo. Tristemente estou convivendo de forma virtual, mas que eu convivo e sei da seriedade de vocês, do comprometimento, e tenho certeza que todos os sonhos serão realizados. E eu espero, naquela oportunidade, receber então um fraterno e efusivo abraço, até para dar parabéns para aqueles que serão aprovados, enfim, né? Gente, olha só, hoje nós vamos falar então de Estado e poder político. Então vamos começar a aula discutindo um pouco da ideia de política. A palavra política, deixa eu só dar um tapa no Beloso aqui, para ele ficar em ordem e tal, né? Pronto, agora já tá legal, dá aquela toque-toque. Oh, delícia. Olha só, a palavra política, nós já sabemos, ela vem do grego polis significa cidade-estado grega. Discutir política era discutir os rumos da polis. É claro que a polis grega ela era tititica, pequenininha. Agora não. Agora discutir política é discutir os rumos de um país, de blocos econômicos. Discutir política, discutir basicamente os rumos do Estado. Tá bom, mas como é que a gente pode então definir a política? Vamos usar para definir política Max Weber. Max Weber tem um ensaio chamado A Política como Vocação. E nesse ensaio, ele dará uma definição de política que é bastante interessante, que centraliza no Estado a noção de política. O que eu quero dizer? Sempre que o Estado estiver presente numa relação, seja como sujeito ativo, seja como sujeito passivo, eu tenho a política colocada, eu tenho então relações de cunho político, porque claro, a esfera pública se apresenta. Olha só a definição dada por Max Weber: entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político denominado Estado ou a influência que se exerce em tal sentido, a influência que eu exerço na direção do Estado ou quando o Estado age em direção às pessoas. Vejam só, alguns exemplos. Eu, quando fiz 18 anos, tive a obrigação de me alistar, o chamado alistamento militar obrigatório, né? Servir o tiro de guerra. Mas eu não queria, mas a questão não é querer ou não querer. É obrigado. O Estado determina que você se aliste. Se você não fizer, vai dar uma série de consequências, uma série de problemas, e daí por diante. Então, nesse sentido, o Estado determina a minha conduta. Agora, há um outro sentido em que eu posso, de repente, quando estudante, eu posso ter me dado conta de que o transporte escolar, o transporte coletivo, passe, estava muito caro. Então eu reuni alguns amigos e decidi lutar pelo passe livre. E aí eu comecei a provocar a prefeitura, o Estado, enfim, né? Esse movimento de provocação do ente público, para que ele então flexibilize o valor para o transporte de estudantes, do transporte público para estudantes, eu coloco o ente público no polo passivo, né, numa condição de sujeito passivo, e eu pressiono o Estado nessa direção. Portanto, eu tenho aí então política também apresentada, porque eu tenho o Estado agora, nesse exemplo, representado na figura da prefeitura como ente público. Mas eu tenho então aí, quando eu me alisto, o Estado como protagonista, quando eu luto por transporte flexível, público para estudante, o Estado como condição de sujeito passivo, eu tenho aí política, porque ele tá participando da relação. Eu tenho a esfera pública participando da relação. Essa é a ideia trabalhada por Max Weber. Bom, agora vejam só, qual é a finalidade da política? A finalidade da política é a disputa do poder. Tá bom.
Então, se eu tenho como finalidade da política a disputa do poder, eu preciso entender questões sociológicas a respeito do poder. Continuaremos então com Max Weber. Para Max Weber, existe poder quando? Quando existe uma relação em que alguém determina o comportamento de outro alguém. Estou dizendo então que o poder é relacional e estou dizendo que o poder existe nesta relação alguém que vai fazer com que alguém se comporte numa determinada direção. Então, trocando em miúdos, poder, segundo Max Weber, é a capacidade de determinar o comportamento alheio. Ok. Então, quando eu digo que o Estado fez com que eu me alistasse aos 18 anos, eu estou dizendo que o Estado determinou esse comportamento meu. Fiz porque ele me determinou, ele me obrigou a fazer. Portanto, nesse sentido, o Estado está sendo poderoso, pensando com a definição de Weber em relação a mim. Tá. Entendi o que é poder, então. Legal. Agora, segundo Weber ainda, há 3 tipos de poder. Há o poder legal, que é aquele poder determinado pela lei. O exemplo do alistamento militar obrigatório cai como uma luva. Há o poder tradicional, que é aquele poder em que o comportamento é determinado pela tradição, pelos costumes, ou seja, nós nos acostumamos a agir daquela forma, não é? E há o poder carismático. O poder carismático é aquele que se vincula e que o sujeito se comporta de uma determinada maneira por gostar daquele outro sujeito ou daquela instituição X, né? O poder que envolve laços afetivos. Eu participo eventualmente a uma determinada denominação religiosa e eu sigo aquelas diretrizes determinadas por aquela denominação religiosa. Então reparem que assim, o poder legal, tradicional e carismático, muitas vezes eles podem estar juntos no mesmo exemplo, ou 2 apenas, ou apenas um. Então eu tenho aí esses 3 tipos de poder apresentados por Weber para ajudar a gente a pensar a questão do poder na sociologia. Agora vejam só, se eu já entendi o que é poder, examinei os tipos de poder, entendi que a política ela tem como finalidade a disputa do poder, tem um outro conceito que a gente tem que aprender, é o poder político. Quando eu falo de poder político, a palavra política polis é o Estado, então eu estou falando de poder político quando? Quando eu tenho um poder exercido pelo Estado. Esta capacidade que o Estado tem de determinar o nosso comportamento. Esse é o poder político. Poder que determina o comportamento por esse ente público. Tá bom. Então agora precisamos entender a definição de Estado segundo Max Weber. Como é que o Estado é definido? Segundo Max Weber, o Estado é uma instituição social. Nós já aprendemos o que é instituição social, com o poder de governo, ou seja, através do governo ele determina o nosso comportamento e também o monopólio do uso da violência. A partir da autorização de usar a violência, o Estado também determina o nosso comportamento. Então aí estão discriminados o poder político. Agora vejam só, é claro que o uso dessa violência não é indiscriminada, aleatória, não. Dentro de determinados limites, dentro de determinadas situações concretas, o Estado usa de violência sim e nós acatamos este uso da violência para a garantia da paz social e tudo mais. Então, segundo Weber, essa é uma definição que a gente precisa guardar. O Estado é uma instituição social com poder de governo e monopólio do uso da violência, do uso da força. Esse Estado moderno que nós estamos discutindo, ele segue uma tradição iluminista, ele segue uma tradição das revoluções de caráter iluminista, o chamado Estado moderno. Deixa eu só tomar um golinho aqui. Então reparem vocês, esse Estado moderno, ele é posicionado a partir de valores concebidos por Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis. E nesta obra tem 2 informações importantes que a gente precisa guardar para pensar o Estado moderno. Primeiro, que esse Estado será regido por uma Constituição. Aqui no Brasil nós chamamos de Constituição Federal. A Constituição é a lei maior
de um determinado país. Nenhuma outra lei pode ser incoerente com o que diz a Constituição se for inconstitucional. Esta Constituição, enquanto lei maior, faz com que todos nós a obedeçamos. Então reparem, gente, há necessidade de uma lei maior. Há alguns apelidos, aspas, né, para a Constituição. A gente chama de Magna Carta, né, a grande carta, Carta Constitucional, Magna Legis, a grande lei. Tá? Então vejam só, nessa Constituição que vai nos regular, eu tenho lá também a apresentação do modelo tripartite de poder. E, segundo o Barão de Montesquieu, o Estado moderno também se sustenta no modelo tripartite de poder. Isso também a gente pode usar, essa expressão pode ser encontrada como sistema de tripartição de poderes, 3 poderes. Quais são os poderes? Poder legislativo, que se incumbe de fazer as leis e fiscalizar o poder executivo. Segundo poder, o poder executivo, que se incumbe de agir diante das leis, a executar as leis. E o poder judiciário, que tem como função básica julgar a legalidade ou ilegalidade destas leis. É claro que há outras funções, é claro que eu estou sendo muito simples aqui, mas para fins de ensino médio e vestibular, tudo isso já é suficiente. Então eu tenho esses 3 poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, agindo com igual intensidade. Eles são independentes, estou usando as palavras de Montesquieu, independentes, mas harmônicos, funcionando num sistema de freios e contrapesos. O que essas ideias querem dizer, gente? Olhem aqui para os meus braços, né? Meu cotovelo, minhas mãos unidas. Então são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Não importa a posição aqui, é só um exemplo. Quando um poder tenta se impor em relação aos demais, isso significa que o Estado está deixando de ser democrático, está se tornando um Estado autoritário. Portanto, sistema de freios e contrapesos. O que eu vou fazer? Eu uso os outros 2 para frear este, e depois este, então, vai pesando mais e vai se, de novo, harmonizando em relação aos demais, garantindo que os 3 poderes produzam um ambiente democrático. Tá bom? E aí, gente, eu tenho mais umas informações para passar. Esse Estado, ele vai ser governado de 2 formas. Tenta pensar no carro, né? O carro, eu vou fazer um exemplo aqui de aproximação para a gente entender a ideia de governo-estado. O carro, ele vai ser pilotado pelas mais variadas pessoas. Eu sento, dirijo, você senta, dirige, outro dirige e tal. É o mesmo carro, mas quem dirige muda. Da mesma forma, o Estado é como se fosse o carro. Quem vai dirigi-lo muda de tempos em tempos. O Estado tem caráter permanente. Agora, quem vai governá-lo, dirigir o carro, muda, portanto, tem caráter temporário. Tá. Então, a governança desse Estado pode ser feita de 2 formas. Uma forma é a monarquia, a outra forma é a república. Para a gente pensar a monarquia e a república e as formas de governo, a gente precisa entender primeiro a existência de 2 chefias, de 2 cargos. A chefia de Estado, o chefe de Estado, e a chefia de governo, o chefe de governo. O chefe de Estado é aquele que terá atribuições mais diplomáticas e uma ou outra atribuição. Mas o importante para a gente saber, para fins de ensino médio, é que o chefe de Estado ele não tem tanto poder assim. O chefe de governo, a chefia de governo, será ocupada por aquela pessoa que tem o poder da caneta, é aquele que vai governar mesmo o país. É aquele que tem o poder de fato. Chefe de Estado, chefe de governo. Há situações em que essas duas funções serão acumuladas pela mesma pessoa. Há situações, dependendo da forma de governo, nós já vamos tratar disso, em que as chefias de Estado são desempenhadas por pessoas diferentes. Então vamos lá. Há 2 formas de governo, monarquia e república. A monarquia que nós vamos analisar, enquanto forma de governo, é a monarquia do Estado moderno. Esquece absolutismo, esquece as outras experiências. Monarquia pós-iluminismo, a do Estado moderno. Essa monarquia é a monarquia constitucional. Ou seja, o poder do rei ele também é determinado por uma Constituição, ele é limitado por uma Constituição. A monarquia constitucional, ela pode ser centralista, e se ela for centralista, o rei é o chefe de governo e também é o chefe de Estado, ele acumula os 2 cargos, as 2 investiduras. E aí nós temos a monarquia parlamentarista. Na monarquia parlamentarista, o rei é o chefe de Estado e o chefe de governo será eleito por um parlamento. Lembrem-se da
do Reino Unido, né? No Reino Unido eu tenho lá na Rainha Elizabeth a figura da chefia de Estado. E eu tenho no primeiro-ministro, que é o nome dado a esse cara que é eleito como chefe de governo, o cara que manda para valer, eleito pelo parlamento, a chefia de governo. Então, no monarquia parlamentarista, o rei é o chefe de Estado e o primeiro-ministro o chefe de governo, tá? E eu tenho também a república, né, que aí envolve já uma participação do povo, res publica, né, coisa do povo, a substância do povo. Então eu tenho aí a participação do povo tanto na chefia de Estado como na chefia de governo. Então na república eu tenho dois tipos, república presidencialista e a república parlamentarista. Na república presidencialista, o presidente acumula as duas chefias. Ele é o chefe de Estado, é o chefe de governo. Exemplo clássico, lembra do Brasil. No Brasil, nós vivemos aqui numa república presidencialista. E há também uma república parlamentarista, em que eu tenho na figura do presidente a chefia de Estado, mas como eu disse no começo, ele não acumula tanto poder assim, e a chefia de governo na figura do primeiro-ministro, que é eleito por um parlamento. Lembra da Alemanha? A Alemanha tem lá a primeira-ministra, a chanceler Angela Merkel, e eu tenho também aí a figura de um presidente que nem é tão conhecido assim, porque não tem tanta expressão do ponto de vista da gestão, enfim, né? Então, gente, essas são as formas de governo que a gente precisa conhecer na gestão do Estado. Monarquia constitucional, que pode ser centralista, parlamentarista, ou república, que pode ser presidencialista e parlamentarista. Não tem segredo, basta que você encaixe, né, separado ou junto a chefia de Estado e a chefia de governo, você vai entender como é que elas se dão. E é claro, né, gente, não é uma explicação profunda, a ideia é que seja uma explicação suficiente para desempenhar um bom vestibular. Bom, para fechar esta aula, eu gostaria de falar um pouco da ideia de nação e da ideia de povo. A ideia de povo, o sentido, o significado de povo, ele vai mudando ao longo dos tempos, né? Você pegar lá durante o Império Romano, a República Romana, o feudalismo, enfim, a noção de povo ela vai mudando ao longo do tempo, né? Na Revolução Industrial, por exemplo, a gente entendia povo como algo ligado à maioria empobrecida. É só depois da consolidação dos estados modernos que nós vamos entender povo como a totalidade das pessoas, como igualdade de direito e igualdade de dever. Povo, portanto, vai alcançar a totalidade. E nação, gente, tem como definição, quando eu tenho um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, habitam o mesmo território, têm lá as mesmas tradições, os mesmos costumes, eu tenho então a consolidação de uma nação, tá certo? Então, povo, eu penso atualmente como a totalidade de pessoas com igualdade de direitos e deveres. Nação, pessoas que habitam determinado território, mesma língua, mesmas tradições, mesmos costumes, sentido de nação. Bom, gente, em linhas gerais, era o que eu pretendia trabalhar com vocês na aula de hoje. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, mais uma vez, me procurem. Não deixem de acompanhar também as lives que o professor vem fazendo, as aulas extras que o professor vem fazendo, que não são conteúdos muito ligados ao conteúdo obrigatório, mas que certamente contribuem para a sua preparação para o vestibular e para uma visão mais crítica de mundo. Tá bom, gente? Beijo na bochecha. Tchau, até a próxima.